Olá, meninos do sexto ano. Estamos novamente aqui numa Fractal Revis para mais uma videoaula. Nós estamos estudando classes gramaticais. Você já sabe que existem 10 classes gramaticais. Nós já estudamos substantivo, adjetivo. Nós estamos estudando agora artigo e numeral. Como eu disse a vocês, dessas 4 classes gramaticais, o artigo é a mais importante. Substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Então, os nomes das coisas nós vamos chamar substantivos. Então, substantivos equivale aos nomes. O adjetivo, como nós vimos, são as qualidades desses nomes. Podem ser qualidades ou também defeitos. São características positivas ou características negativas. Adjetivo, nós já sabemos, só existem porque existe o substantivo. O artigo também, ele só vai existir porque existe substantivo. O artigo, ele pode particularizar o substantivo ou generalizar o substantivo. Eu sei que vocês se lembram disso. Quando eu falo uma caneta, qualquer aluno pode me entregar uma caneta, porque eu estou falando de qualquer caneta. Quando eu falo a caneta, é aquela caneta específica, aquela que eu escolhi em sala de aula para ser a caneta preferida minha daquele dia. Então, a caneta é a preferida, é a particular. Uma caneta, qualquer caneta de qualquer aluno, eu vou aceitar. Então, existem os artigos que podem ser definidos e indefinidos. Os artigos definidos, eles vão particularizar, eles vão especificar o substantivo. Os artigos definidos são a, as, o, os. Vejam, existe feminino, masculino, singular e plural. Os artigos indefinidos são aqueles que generalizam. Pode ser qualquer coisa, dependendo do substantivo. Os artigos indefinidos são uma, umas, uns. Do mesmo jeito, tem feminino, masculino, singular e plural, ok? Vamos agora verificar isso em uma atividade. Como que nós vamos ver a importância do artigo? Então, o artigo pode se referir a algo específico ou a qualquer coisa. Vamos fazer um exercício. Então, nós vamos fazer o exercício número 3. No exercício número 3 diz assim: explica a diferença de sentido entre o par de frases a seguir, observando o emprego do artigo. Então, nós temos duas frases. O cliente entrou na loja. E a segunda frase: entrou um cliente na loja. As palavras destacadas são o e um. O e um são artigos, nesse caso. O o é um artigo definido, porque nós já sabemos que os artigos definidos são esses. Dentre os artigos definidos, nós temos o o. E o um é um artigo indefinido, como nós estamos vendo aqui. Quando eu falo o cliente, quer dizer que é um cliente específico, provavelmente alguém que sempre vai àquela loja. Então, não é mais qualquer cliente, é um cliente que faz parte daquela loja, que sempre compra ali. Quando eu falo um cliente entrou na loja, é um novo cliente, é qualquer cliente. Pode ser que ele já tenha ido antes, pode ser que é a primeira vez na loja, mas ele não é tão especial como aquele que é frequente, como aquele que sempre faz compra naquela loja. Então, um cliente refere-se a qualquer cliente e o cliente específico é o cliente, não é qualquer um, é aquele específico que sempre está ali naquela loja. Então, a diferença é a seguinte: na frase A, o cliente refere-se a uma pessoa específica, que provavelmente é um cliente antigo, sempre esteve ali naquela loja, já se conhece há bastante tempo. Já em um cliente, entendemos que qualquer pessoa entrou na loja para fazer compras, não é um cliente que está ali frequente. Pode ser um que vai, mas não é tão antigo quanto o cliente. Vamos realizar então o exercício número 4. O exercício número 4 pede que vocês façam a leitura do fragmento. No começo do fragmento, disse um amigo e em seguida, logo depois de ter apresentado o amigo, disse o amigo. Como nós estudamos em sala de aula, há uma diferença. Quando nós dissemos um amigo no começo de um texto narrativo ou de qualquer outro tipo de texto, nós ainda vamos conhecer o personagem, ele ainda vai ser apresentado. Então, poderia ser qualquer amigo. A partir do momento que nós já conhecemos o personagem, que ele já nos foi apresentado, ele não é mais qualquer personagem. Ele passa a ser um personagem específico, então ele passa a ser o amigo. Então, no primeiro momento, como nós não conhecemos, é um amigo, qualquer amigo. Quando o personagem já é apresentado, nós já passamos a conhecê-lo. Então, passa a ser o amigo. E a questão é a seguinte, pergunto a vocês. Na segunda frase do primeiro parágrafo, o autor utiliza a expressão um amigo. E no início do segundo parágrafo, meu amigo. Explique por que o narrador utiliza primeiro um amigo para depois empregar o amigo.
Então, a diferença é, um amigo, ainda vamos conhecer o personagem, se refere a qualquer amigo. O amigo, nós já conhecemos o personagem, é um amigo específico. Portanto, nós podemos responder assim, quando se emprega um amigo, refere-se a qualquer amigo, o personagem ainda é desconhecido. Já em o amigo, ele foi apresentado, por isso o artigo o especifica. Então, a diferença é que um amigo, não conhecemos o amigo, é o primeiro momento que o personagem aparece. Em o amigo, o personagem já havia aparecido anteriormente, nós já o conhecemos, então, o personagem específico. Então, meninos, além do artigo, nós estudamos uma nova classe gramatical, o numeral. O numeral também deve acompanhar, referir-se ao substantivo. Então, outra classe gramatical que só existe por causa que o substantivo existe é a classe dos numerais. Como o próprio nome diz, refere-se a números. Mas lembre-se, eu falei que a palavra número em língua portuguesa refere-se a singular e plural. Numeral quer dizer uma ideia de quantidade, de ordem, de fração ou multiplicação, referindo-se àqueles números de matemática realmente. Quando eu quero dar uma ideia de quantidade, eu uso o numeral cardinal. Por exemplo, 2 livros. Então, eu tenho a quantidade de 2 livros, ou de 3, de 4. Quando eu quero dar uma ideia de ordem, eu uso o numeral cardinal. Primeiro livro, segundo livro, como vocês tiveram. Livro 1, livro 2, cardinal. Primeiro livro, segundo livro. Fracionário é aquele que dá a ideia de fração, de parte. Então, metade. Então, li a metade do livro. Então, quer dizer que você não leu o livro por completo, apenas uma parte. E multiplicativo dá a ideia de multiplicação, de 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, eu li o dobro do livro que vocês leram. Então, eu li um pouco mais que vocês. Se vocês leram metade, eu li 2 vezes mais que a metade. Então, esses são os tipos de numerais. Cardinal indica quantidade. Ordinal, ordem. Fracionário, fração. Multiplicativo, multiplicação. Podem perceber que os nomes já vão nos ajudando a relembrar a indicação que eles têm. Se é de ordem, fração, multiplicação. O único que não nos permite perceber isso logo de cara é o cardinal. Porém, nós conhecemos os outros e conseguimos já relacionar. Portanto, quantidade, ok? Vamos fazer a leitura de um exercício. Vamos então fazer a leitura da tirinha para respondermos as questões 12 e 13. Lembrando, para ler uma tirinha, a gente tem que ver as imagens e fazer a leitura da modalidade escrita. Então, nós temos ali 2 quadrinhos com linguagem não verbal, que são as imagens. Nós percebemos o Garfield, o gato que nós já conhecemos e sabemos que adora comer, e ao lado dele nós temos 3 pássaros. No segundo quadrinho, nós percebemos que o Garfield está com a boca cheia e 2 passarinhos ao seu lado. E o passarinho pensa: você deve achar que pássaros não são observadores. Garfield responde: numa média de 2 em 3 deles, não. Garfield fala que eles não são observadores porque de 3 pássaros ele já havia comido 2. Então, realmente, os pássaros são observadores? Não, porque se o pássaro fosse observador, ele não estaria ao lado do gato, porque ele sabe que o gato iria comê-lo. Então, se de fato tivesse observado que seus companheiros não estavam mais ali ao lado, ele não estaria naquele momento, naquele lugar. Questão número 12 pergunta o seguinte: observe as imagens e explique por que Garfield afirma que os pássaros não são observadores. Como eu acabei de falar, os pássaros não perceberam que Garfield estava comendo os outros, que estavam ao lado. Por isso, ele afirma que eles não são observadores. Apenas um pássaro estava ao lado do gato, apesar do personagem já ter engolido 2. Então, realmente, esse pássaro não é observador. Se o gato já comeu 2, não seria difícil ele comer um terceiro. Vamos fazer a leitura, então, da questão 13. Os numerais 2 e 3 referem-se ao substantivo pássaros. Analise-os. Letra A. Classifique-os como cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. Pedi para vocês classificarem se o numeral 2 é cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. E fazer a mesma coisa com o número 3. Eles podem ter a mesma classificação, classificações diferentes. Nos 2 casos, refere-se à quantidade de pássaros. Eram 2 ou 3 pássaros. Se refere-se à quantidade de pássaros, são numerais cardinais. A letra B pediu o seguinte: explique como eles, como os numerais, permitem a construção de sentido do texto, quando o gato afirma que pássaros não são animais observadores. Como que esses numerais 2 e 3 permitem nós entendermos que a fala do gato é coerente, que os gatos não são animais observadores?
Porque ele fala o seguinte, que entre 3 gatos, apenas 2 não são observadores. Porque 2 haviam sido engolidos por ele. Apesar de que o terceiro também provavelmente não é observador, porque ele continua ao lado do gato. Então, permite que a gente entenda que os gatos não são animais, que os pássaros não são animais observadores, porque eles continuam ao lado ali do gato, mesmo percebendo, ou melhor, não percebendo, que o gato está comendo um por um. Então, as respostas seriam o seguinte, classificação dos numerais. Então, pediu para vocês classificarem na letra A. Então, os numerais 2 e 3 são cardinais, pois indicam a quantidade de pássaros. Se indicam quantidade, nós classificamos como cardinal. Se indicasse ordem, ordinal. Se indicasse fração, fracionário. Multiplicação, multiplicativo. Qual que é a importância desses 2 numerais, 2 e 3, que são cardinais, para a construção de sentido do texto? Os numerais são importantes na construção de sentido do texto, pois permitem que os leitores percebam que o gato engoliu 2 pássaros, continuando um terceiro ao seu lado. Então, eles permitem que a gente perceba que os animais, pássaros, na visão do Garfield, realmente não são observadores. Então, meninas, a matéria dessa prova são as 2 classes gramaticais, artigo e numeral. Lembrando que vocês não podem se esquecer das que nós já estudamos, substantivo e adjetivo, sempre destacando o substantivo. Tanto adjetivo, artigo e numeral são classes gramaticais que dependem do substantivo, fazem com que o substantivo seja a classe gramatical mais importante. Como nós veremos depois, teremos outras classes gramaticais tão importantes quanto ele, ok? Os artigos, eles têm algumas funções, generalizar ou particularizar. Se generaliza, são os artigos indefinidos. Se particulariza, os artigos definidos. Numerais, tem a importância de indicar quantidade, ordem, fração ou multiplicação em relação ao substantivo. Dependendo dessa ideia, é cardinal, indicando quantidade, é ordinal, indicando ordem, é fracionário, indicando fração, ou multiplicativo, indicando multiplicação. Tenho certeza que vocês já entenderam o conteúdo, que já foram sanadas as dúvidas em sala de aula, e conto com vocês na próxima videoaula. Até mais!